Bom dia, graça e paz seja com todos vocês quando ouvirem esse estudo da palavra de Deus. Dando continuidade, nós vamos estudar hoje o Salmo 64. Nós vamos fazer um resumo, como sempre. Aqui nós vamos ver Davi pedindo a Deus que o livre das palavras difamadoras de seus inimigos e expressa toda a sua confiança de que o Senhor assim fará, livrando-o, né, dessas palavras, dessas setas malignas que muitas vezes aqueles que nos afrontam, nos perseguem, liberam com as suas bocas. E Davi fala: protege-me, ó Deus, do verso 1 ao 6. Davi clama para que Deus o proteja dos seus inimigos, de toda difamação, de toda cilada. Ele fala assim: seus inimigos o atacam com palavras. Amados, eu quero assim fazer um parêntese aqui. Você sabe que toda palavra que sai das nossas bocas são sementes que nós lançamos, são flechas que podem abençoar, trazer a existência, criar, mas que também pode amaldiçoar, matar, difamar. E Davi aqui está pedindo a Deus, né, que o livre de toda difamação que seus inimigos fazem contra eles com palavras. Então, vamos vigiar com aquilo que nós liberamos com a nossa boca, que a nossa boca possa ser ponte de reconciliação, ponte de bênção na vida daqueles que nos seguem. Devemos abençoar aqueles que nos maldizem, assim diz a palavra de Deus. E Davi fala aqui sobre a cilada que os seus inimigos armam contra ele. E Davi, ele pede a Deus aqui nesse salmo, do verso 7 ou 8, que Davi pede a Deus que ele puna os seus inimigos, que Deus os fira. No verso 7, Davi fala assim, amados, olha, eu vou ler: mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos pelas próprias palavras, farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Olha o que Davi, a convicção e a certeza de que Davi tinha a respeito do que Deus faria contra os seus inimigos. E falando aqui que as palavras deles voltariam contra eles próprios, que eles próprios se destruiriam. Eu costumo dizer assim, amados, que a bênção e a maldição, tudo que a gente fala abençoando, ou que a gente fala amaldiçoando, é um caminho de mão dupla, vai e volta. Então, quando você e eu liberamos uma palavra de bênção sobre uma situação, sobre alguém, sobre alguma causa, aquilo vai e volta para você. Da mesma forma, quando nós proferimos ou liberamos palavras com a nossa boca, sabe, de ingratidão, de maldição, você calunia as pessoas, fala mal das pessoas, ou atinge pessoas com palavras, é a mesma coisa, é um caminho de ida e volta. Aquilo vai e volta para você mesmo. Aqui nesse salmo, nós vemos Davi pedindo a Deus que puna os seus inimigos. E que ele fala aqui, no verso 8, eu vou ler novamente, olha, o verso 8, ele diz assim: pelas próprias palavras que saem da boca deles, né, vão cair uns aos outros, vão ser atingidos. Ele fala que eles menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Eles próprios vão comer das palavras que saem das suas bocas, e isso também é conosco, então nós devemos vigiar. Na Bíblia fala que o poder da língua, né? A língua ele fala que é um dos menores membros do corpo, mas que ela incendeia qualquer coisa. Então, vigie com as suas palavras, porque as palavras, falando aqui, né, no verso 8 desse Salmo 64, Davi fala que eles seriam atingidos pelas próprias palavras que saíam da boca deles. E nós vemos aqui Davi louvando a Deus. Davi diz que
todos ficarão deslumbrados e louvarão a Deus por seus grandes feitos, porque Davi, ele expressa aqui a sua confiança em Deus. Amados, ele fala assim no verso 9: todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. No verso 10: alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio, congratulam-se e todos os retos de coração. Queridos, esse salmo só tem 10 versículos. Davi fala para a gente aqui que todos os homens, todos, vão proclamar os feitos e as obras do Senhor. E ele diz que os justos se alegrarão no Senhor e vão congratular-se, todos aqueles que são retos de coração. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Que você possa vigiar com as suas palavras, que você possa ter um coração ensinável, um coração humilde, um coração simples, porque a Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto, que um coração simples, humilde, temente a Deus, agrada a Deus, que ele jamais vai lançar fora. Um homem ou uma mulher que tenha um coração segundo o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com esse salmo neste dia, em nome de Jesus, e declare com a sua boca que você confia em Deus, que você depende de Deus, que você crê que Ele é o teu guardião, porque sabe, o salmista fala que Deus é o guarda fiel do seu povo. E nós somos o povo de Deus, amém? Nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, em nome de Jesus. Eu peço para que você entre no canal, dê lá um joinha e abençoe a outros, enviando a outros, proclamando a palavra de Deus, amém? Deus abençoe.